Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de oração, um momento de fé. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa aqui o seu like porque é muito importante para que a plataforma recomende o conteúdo para outras pessoas, tá bom? Que bom é tê-lo por aqui. Prezados, caso não tenha feito o seu pedido de oração no chat e nem tampouco na descrição do vídeo, faça-o, tá bom? E creia, confie em nome de Jesus, porque a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, entrega e confia. Aí você descansa, porque quem descansa é porque entregou e confiou. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Prezados, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. Eu estou no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 10. Atos, capítulo 10, o verso 1 ao 6, tá bom? Atos 10, 1 ao 6. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Cornélio, para quem não conhece, ele era um oficial romano, gentil, mas profundamente temente a Deus. Através dele, vemos que Deus não faz aqui acepção de pessoas e que corações sinceros atraem o céu. Vamos ver aqui Deus não fazendo acepção de pessoas através de Cornélio, um homem romano, um centurião romano, um oficial romano e profundamente temente a Deus. E nós vamos ver aqui coração de Cornélio era um coração sincero que atraiu o céu para a terra. E aqui vamos aprender algumas lições dentro dos versículos que ora acabamos de ler. O texto, versículo 2, diz que Cornélio ele era temente a Deus, ou seja, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele não conhecia plenamente o Evangelho, mas ele respeitava o Deus de Israel. O temor de Deus o levou a viver com integridade, mesmo em um ambiente pagão. Mesmo, irmãos e irmãs, em um mundo corrompido, podemos ser fiéis e honrar a Deus com as nossas atitudes. Outra questão que podemos aqui encontrar é que Cornélio ele cultivava uma vida de oração, uma vida de generosidade. O texto diz que ele fazia muitas esmolas, ou seja, ele ajudava muito ao povo e de contínuo ele orava a Deus, o nosso Pai.
ele orava com frequência e ajudava também os necessitados. A sua generosidade e espiritualidade subiram como memorial diante do nosso Deus. Ei, Deus, ele se agrada de um coração sensível, de um coração generoso e que busca a sua presença. Deus, ele assim se agrada. Amém? Outra questão que descobrimos aqui é que Cornélio, embora era um oficial e tinha gente a seu dispor, onde ele mandava e desmandava, Cornélio estava aberto aqui a obedecer, a cumprir a ordem de Deus. Estava aberto à direção de Deus. Quando o anjo apareceu, Cornélio ouviu e obedeceu prontamente. E ele enviou homens a Pedro, mesmo sem entender tudo. Mas ele vai enviar, ele vai obedecer. Deus fala com quem está disposto a obedecer. Deus fala com quem está disposto a obedecer. Um coração disponível é terreno fértil para revelações. Vou dizer de novo, um coração disponível é terreno fértil para revelações. Outra questão que nós vamos descobrir aqui dentro desta passagem bíblica é que Cornélio influenciava a sua casa espiritualmente falando. No versículo 24 e também 33, ele chamou os parentes e amigos íntimos. E no 33, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Observa que ele influenciava a sua casa e até mesmo os seus amigos, ou seja, a fé contagiava os que o cercavam. Um verdadeiro adorador deseja que todos ao redor também conheçam a verdade do nosso Deus. Outra questão que nós observamos aqui é que Cornélio ele foi recompensado com a salvação e o derramamento do Espírito Santo. Porque, observa bem, quando o anjo lhe apareceu, lhe deu uma direção que era para ir até a casa de um certo Simão, por nome, um Simão curtidor, que morava próximo à praia, e lá ele encontraria Simão Pedro. E Simão Pedro ali seria a pessoa que traria a orientação que Cornélio ele necessitava. Observa, aqui nós vamos ver, aqui a obediência ela vai ser recompensada. Ele manda e aguarda a direção de Deus vinda pela boca de Pedro. Aí o texto diz, no versículo 44 ao 48 do capítulo 10, nós vamos encontrar que Cornélio foi recompensado com a salvação e o derramamento do Espírito Santo dentro da sua casa. O Espírito Santo caiu sobre todos enquanto Pedro ainda pregava, ainda ministrava. Cornélio e sua casa foram batizados e integrados à igreja. E eu entendo o seguinte, que quem busca a Deus com sinceridade será alcançado por nosso Deus. Deus recompensa os que o buscam. Deus recompensa os que o buscam. Então, Cornélio aqui nos ensina que Deus vê o coração antes da religião. A oração, nós vamos observar, oração e generosidade e obediência
a Deus, e isso abre portas para as revelações de Deus para a vida de Cornélio. E nós vamos observar que, baseado no seu exemplo, capaz de influenciar até a família, então podemos aprender que na vida podemos impactar outras pessoas para o Senhor Jesus. Outra questão é que Deus deseja alcançar todas as pessoas em qualquer lugar. Aí eu pergunto, será que temos vivido com a mesma disposição e reverência que Cornélio? Será que temos feito isso? Hoje é tempo de buscarmos a Deus com sinceridade, como Cornélio assim o fez. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja nesse dia abençoado. Pai, mais uma vez eu me coloco diante de sua presença em oração, em súplica ao Deus vivo, poderoso, Deus criador dos céus e da terra. É mais uma vez que eu me coloco diante de sua presença em oração para clamar a tua infinita misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui em mais um dia de oração, um dia de clamor, um dia de propósito diante do Senhor. Mais uma vez, mais uma oportunidade abençoada, uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu na sua presença. Que bom, porque na tua presença há abundância de alegria. Deus, obrigado. Obrigado por mais esta oportunidade. Nós estamos em oração, como Pedro também estava orando quando foi chamado, quando Cornélio, ó Deus, manda os seus servos buscar a Pedro, ó Deus, Pedro estava orando. Quando a orientação de Deus vem para Cornélio, ele também estava orando quando o Senhor envia o anjo naquela visão. Cornélio estava orando, embora era um centurião romano, era um oficial romano da corte chamada italiana, mas temente ao Senhor. Meu Deus, os céus foram atraídos para a casa de Cornélio. Ó Deus, e ele recebe o direcionamento do anjo do Senhor para ir buscar Pedro, e Pedro estaria orientando a respeito do que ele devia fazer. Meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, e ele vai chamar os seus dois criados e um soldado piedoso e vai enviar a Jope, meu Deus, para buscar a Pedro, para falar com Pedro do acontecido. O Senhor é maravilhoso, meu Pai, e perto do meio do dia, ó Deus, Pedro subiu ao terraço para orar, para conversar com o Senhor por meio da oração. Aqui estamos também orando. Neste dia, nós também estamos aqui clamando nesse dia. Ó Deus, clamando em prol da vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, da nossa família, da nossa casa, do nosso lar. Nós estamos clamando, suplicando ao Senhor em prol da vida de todos os irmãos e irmãs
que aqui chegaram com seus corações, ó Deus, atribulados, angustiados devido a tantos problemas. Vivemos num mundo problemático onde, ó Senhor, várias situações, ó Pai, têm acontecido, meu Pai, e tem de fato tirado este homem, esta mulher da paz, tem tirado a paz desta família, tem tirado a paz deste lar. Mas aqui nós estamos nos colocando diante do Senhor mais uma vez e nós não abrimos mão daquilo que nós entendemos que o Senhor reservou para as nossas vidas. E aqui estamos diante de sua presença, eu com os meus irmãos espalhados pelo Brasil e o mundo, ó Pai, que estavam no aguardo desta oração. Visita a cada um dos teus filhos agora, das tuas filhas, e abençoa para que o teu nome seja engrandecido, seja glorificado. Toca, Senhor, na vida de cada pessoa, Senhor, e abençoa de uma maneira especial. Ó meu Deus, ó meu Pai, confirma a tua bênção, confirma a tua vitória, Senhor. Confirma a bênção do Espírito Santo dentro desta casa, dentro deste lar. Eu oro, meu Pai, por todos que aqui estão, os que vão passar por aqui, Senhor. Eu passo para os teus cuidados, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um, os que precisam de saúde, os que precisam de libertação, os que precisam de transformação, de livramento. São tantas pessoas que precisam, meu Pai. Eu oro nesta hora, eu clamo neste momento, meu Pai, pela vida de todos que aqui chegaram, os que vão passar por aqui nesse dia. Eu abençoo este final de semana de livramento, de proteção de todos os males, meu Pai. Tua palavra diz que para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo são muitas, mas nós contamos porque confiamos no Filho de Deus que tem o poder de desfazer as obras do diabo, que haja vitória total, que haja bênção por completo dentro desta casa, dentro deste lar. Eu abençoo, meu Pai, eu ministro a bênção do Senhor neste momento, eu ministro a bênção do Senhor nesta hora. Ó Pai, onde quer que esteja este homem e esta mulher, que a vida seja impactada pelo grande poder do Senhor, que a vida seja impactada pelo poder do alto céus. Eu creio, meu Pai, eu confio. O dia mau, ele chega para todos nós, mas o que importa é como nós enfrentamos este dia mau. Deus, nós estamos orando, porque desde meia-noite o Senhor tem colocado no meu coração a respeito da oração. Como é importante a oração em nossas vidas. Como é importante, meu Pai, buscar o Senhor em oração, buscar a tua face em oração. Como é importante, meu Pai, como é maravilhoso nós te buscarmos aqui, nós te clamarmos aqui, nós te suplicarmos aqui, nesse dia, nesta hora, Senhor. Eu creio na bênção e na vitória do Senhor. Eu creio na ação do Espírito Santo. Eu creio na ação do Espírito Santo. Eu confio na ação do Espírito Santo. Abençoa este homem e esta mulher. Nós oramos, ó Pai, com
ó Deus, certeza de vitória. Meu Deus, estamos buscando o direcionamento do Espírito Santo diante de Ti nesta hora. Meu Deus, se tem alguém aqui precisando de se levantar, que o Senhor traga renovo sobre esta pessoa, que o Senhor traga força sobre esta pessoa, para que ela se levante, para que ela ande na sua presença, para que ela ande diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ela ande de cabeça erguida diante do Senhor. Abençoa, visitando os hospitais, as cadeias penitenciárias, tocando em cada pessoa. Ah, meu Pai, transformando, trazendo cura, milagre e libertação. Libertação da praga, do vício, do crime, e de todos os males, enfermidades, doenças. Ah, meu Pai, que haja bênção total e completa. Eu oro, meu Pai, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, todos internautas, os mais de 11.900 inscritos neste canal. Eu abençoo nesta hora, eu ministro nesta hora as pessoas que estão aqui pela primeira vez neste canal, que elas sejam tocadas, assim também como a sua família, seus familiares, sejam tocados pelo poder da oração. Pai, eu abençoo neste dia, nesta hora, e eu libero uma palavra de milagres sobre a vida de todos neste exato momento. Eu declaro vitória total e completa para que seu nome seja glorificado. Eu ministro, meu Pai, e eu profetizo a bênção do Senhor dentro desta casa, dentro deste lar. Eu profetizo a bênção do Criador do universo. Eu profetizo a bênção do Criador do universo sobre cada família, sobre cada lar. Eu ministro a bênção total e completa, a bênção total e completa, Senhor, que haja vitória total. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre, para todos sempre. Que a tua mão possa tocá-los, abençoá-los, direcioná-los, que o Senhor possa dar vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Ei, eu sei que você está quase parando, mas a ordem de Deus é para que você persevere na oração. É para que você continue em oração. Amém? A vitória vem, a resposta vem para aqueles que estão em oração. A vitória de Deus vai acontecer. Continue orando, porque a oração, a generosidade, a obediência, ela abre porta, e ela abre porta das revelações de Deus para com a sua vida, casa, família. Então, creia na vitória do Senhor, tá bom? Creia na bênção do Senhor e descanse o teu coração, tá bom? Glória a Deus, fique na paz. Irmãos, vou encerrando por aqui, eu volto à noite aqui no canal. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Atenção, Colatina, amanhã estaremos, pela manhã, estaremos também amanhã, tarde com os obreiros e à noite com a nossa igreja, tá bom? No culto da família, amanhã às 18h30. E pela manhã é o jejum em nossa igreja. Deus abençoe vocês. Irmãos, tenham uma ótima tarde na presença do Senhor.